Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar de Pixies com Where Is My Mind. Where's My Mind, um clássico dos anos 90, um riff circular, né? Ele fica sempre em loop e aquela guitarra entra no teu cérebro e essa música parece que ela não anda, ela não se desenvolve, né? Ela tem esse lado sombrio, esse lado que assusta e que ela fica permeando o teu inconsciente aí, andando em círculos e parece que a situação não se resolve, assim. Ela tem esse lado até meio místico, assim. É um riff muito bem escrito e ele te cativa numa primeira ouvida e isso é muito curioso, assim, como essas coisas acontecem, né? Quando artistas criam essas músicas que ela tem essa propriedade especial que tu não sabe dizer exatamente o que é. Talvez um entendido de teoria musical possa analisar todos os aspectos, mas é uma música que qualquer pessoa escuta, ou a maioria das pessoas escutam pela primeira vez, e ela tem esse impacto, assim. O sentimento dela é passado sem tu saber a letra. E a curiosidade dessa música também é que ela é trilha sonora de um clássico do cinema, o Clube da Luta, que explora as faltas de opções que os homens tinham de expressar sua masculinidade, tema que já era debatido nos anos 90 e hoje em dia foi amplificado ainda, né? Porque a masculinidade está em ataque aí, né? Ser homem é quase proibido hoje em dia, né? Mas esse não é um canal de política, não é isso que a gente vai falar aqui hoje em dia, só explorando uma das temáticas do filme dita pelo próprio autor. E aí essa música que complementa esse filme, que ela tem um tema sonoro tão pesado, com esse filme que já levanta questões que muitas pessoas não querem conversar hoje em dia, na verdade ela fala sobre uma viagem que o vocalista fez ao Caribe e estava nadando com peixes. Então é isso. Na verdade, toda essa exploração filosófica psicológica nasceu de uma viagem que ele fez nadando com peixinhos. Obrigado ao Breno por pedir essa música e é assim que funciona esse canal. Você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto, talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou da tradução, compartilha para ajudar esse canal a crescer. Where's My Mind prova que tu não precisa ter uma letra ou uma música complexa para passar uma impressão fortíssima. E aliando a música ao cinema, principalmente a cena final do Clube da Luta, mostra e traduz esse impacto de uma maneira muito mais forte. A primeira vez que eu escutei essa música foi antes de ver Clube da Luta e mesmo assim o impacto foi forte porque ela é um clássico e como eu falei na introdução, ela tem esse clima que revolve, assim, parece que esse riff e a música inteira não se resolve, mas ela é boa de ouvir e ela funciona justamente por não se resolver. Talvez se ela tivesse outras partes ou fosse uma música mais complexa, ela não seria tão eficaz. Então isso prova mais uma vez que a simplicidade também é um jeito muito eficaz de se fazer música. Então vamos falar da letra desse som. Where's My Mind é curtinha, então ela realmente foi inspirada aí por uma viagem que o cara fez ao Caribe lá, e ele estava nadando com os peixes e tinha um peixe seguindo ele. E aí ele entrou no teto de que esse peixe talvez queria se comunicar com ele. Então, de uma viagem, não sei se ele tomou alguma substância, né, fez uso de algo ilegal aí antes de nadar, mas ele estava muito louco e achou que o peixe estava querendo conversar com ele. E também, né, pode fazer aí uma alusão ao lado psicológico do Clube da Luta, né? Talvez ali o personagem que acha que tá vendo coisas que ele não tá vendo, né? Sem dar spoilers, apesar de ser um clássico e um filme muito antigo, talvez a realidade ela pode ser questionada tanto no Clube da Luta quanto nadando com peixes no Caribe. Então vamos pro verso 1. With your feet on the air and your head on the ground. Com os seus pés no alto, no ar, e com a sua cabeça no chão. Então, dá a entender que a pessoa está atormentada, atordoada, ou tomou uma porrada e caiu no chão, se tu fizer uma analogia com o Clube da Luta, mas na verdade, feet in the air and your head on the ground é porque ele estava mergulhando, né? Então os pés dele estavam para cima e a cabeça dele estava no chão. Try this trick and spin it. Yeah. Então tente esse truque e gire. Spin it, gire ou o faça girar. Então tente esse truque e o faça girar. Your head will collapse and there's nothing in it. Então a sua cabeça vai entrar em colapso, você vai cair, você vai desmaiar and there's nothing in it. E não tem nada dentro, né? Não tem nada dentro dela. And you ask yourself, e você vai se perguntar, where is my mind? Então onde está a minha mente? Então talvez quem esteja assistindo esse vídeo não conhecia a história dessa letra, vai se perguntar, né? Talvez até vá se desapontar que ela é tão simples assim, né? Aí o cara estava mergulhando, ficou fazendo rodopios dentro da água, provavelmente ficou tonto ou ficou a ponto de desmaiar ou enjoado, e ele perguntou onde está a minha mente? Way out in the water, see it swimming. Então, lá no fundo da água, bem lá no fundo, nas profundezas da água, eu vejo ela nadar. Então, talvez também ele pode ter refletido que o peixe era a mente dele, né? Então, essa história se trouxe aí de que ele estava mergulhando e achou que o peixe estava perseguindo ele. Talvez ele sentiu uma conexão com esse peixe, achando que era a mente dele refletida no animal, querendo conversar de volta com ele. Então, músicos, drogas estão sempre aliados. Então a gente vai pro verso 2, onde ele descreve a história da música. I was swimming in the Caribbean.
Animals were hiding behind the rocks. Eu estava nadando no Caribe e os animais estavam se escondendo por detrás das pedras. Então, realmente falando aí da sua experiência, literalmente narrando o que aconteceu com ele. Só voltando um pouco aqui, porque Caribbean é uma palavra interessante, é o Caribe, e tem aquela franquia Pirates of the Caribbean, que é um jeito de pronunciar, que não está errado, mas eu já vi muita gente falar também Pirates of the Caribbean. Então eles dão essa outra entonação na palavra que também não está errado. Então ela tem essas duas funções aí, talvez dependendo da região onde se encontrem. E aí ele volta, então aí eu estava nadando no Caribe, os animais estavam se escondendo por detrás das pedras, né? Então eu já estava mergulhando, né? Except the little fish bumped into me, I swear he was trying to talk to me. Então, exceto esse pequeno peixe, ele bumped into me, ele colidiu comigo, né? A gente se encostou, né? Esse peixe encostou nele. I swear he was trying to talk to me. Eu juro que ele estava tentando falar comigo. Então aí essa experiência é muito louca e a gente entra no refrão. Where is my mind? Então ele se questionando onde é que está a minha mente. Way out in the water, see it swimming. Então lá no fundo das águas eu vejo ela nadando. Então será que ele está vendo o peixe nadando ou ele está vendo a própria mente refletida no peixe tentando se comunicar com ele? E é assim como a temática sonora da música é essa de repetição, essa temática circular para dar essa ênfase sonora, eu já falei anteriormente, e agora assim como a música eu também estou me repetindo, mas isso é para dizer porque a letra nos versos 3 e 4 também se repetem, então essa ênfase de repetição, de circularidade e também para dar esse tom, né? Ele fala na letra que ele entra em rodopio, então tudo está unido para passar essa intenção de circularidade, né? De tu estar nesse movimento em espiral que não sai do lugar e tu está se perguntando, né? Então ele está realmente atordoado e essa metáfora se permeia por todos os aspectos da música, seja a sonoridade, seja a letra, seja a intenção. Então tudo meio que se junta para passar essa intenção por total, assim, por completo. E aí os versos 3 e 4, ele repete aquela ideia também, né? Então tá com teus pés no alto, teu rosto no chão, tenta rodopiar e a tua mente, a tua cabeça vai entrar em colapso e aí tu vai se perguntar onde está a minha mente. Então não tem nada de novo de inglês para falar. Eu até gostaria que tivesse mais para poder ir mais a fundo, né? Ele foi a fundo no oceano e acabou conversando com um peixe, mas eu gostaria de ir mais a fundo nessa letra porque ela é muito interessante e ela tá aliada a um filme que é mais interessante ainda, mas eu não sei qual é a relação de encontrar a tua mente com o Clube da Luta. Na verdade até sei, né? Tu pode encontrar o teu lugar na mente masculina, tentando se expressar em um mundo hoje em dia onde desde os anos 90 e até anteriormente, onde essa ideia do masculino está sobre ataque, então talvez ele mergulhando, o mergulho também pode ser metafórico, né? Pode ser um mergulho para dentro do seu próprio inconsciente para tentar encontrar a resposta sobre por que a masculinidade está sobre ataque, ao invés de ela ser celebrado em igualdade, né? O masculino e o feminino compõem todos os seres humanos e eles têm que serem exaltados, né, pelas suas qualidades ao invés de serem criticados. Mas isso aí é um papo para outra hora e até talvez até abordar esse assunto pode parecer meio político, mas na verdade eu gosto muito desse lado psicológico das coisas. Então ver que esse questionamento existia já lá atrás e a falta de opções de o homem ter para se expressar masculinamente está sendo, né, cada vez menor. Então isso aí já era um tema discutido nos anos 90, continua sendo discutido até hoje e na verdade como hoje a gente tem essa coisa essa cultura, né, do cancelamento e tudo mais e a pessoa não pode ter uma opinião diferente da contrária, né, parece mais o sentido do Clube da Luta, né? Então tu vai ter que não poder falar ou se expressar o que tu realmente pensa a favor do grupo que está com uma narrativa diferente, seja ela, e eu também não estou fazendo alvo a nenhum grupo específico, alguma ideologia específica, mas simplesmente criticando a falta de expressão que as pessoas têm dependendo do tópico que elas querem abordar. Então aí talvez essa letra que fala sobre peixes e nadar com um peixe que queria se comunicar com a pessoa, na verdade é uma metáfora e uma analogia que me fez pensar mesmo vendo uma letra tão simples. Que coisa curiosa. Obrigado ao Breno por pedir Pixies, Where is my mind? Então ficou a questão aí, né? Onde está a minha mente? Onde está a sua mente? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.